Report conversa agora com Efigênia Vieira, Headhunter e CEO da consultoria Upside, que vai nos falar sobre um novo profissional que é almejado pelas empresas, que é o profissional T, o profissional híbrido. Efigênia, como vai? Tudo bem? Como está Belo Horizonte? Sempre bonita. Me diga uma coisa, quem é o profissional híbrido? Quem é o profissional T? O que esse sujeito tem? Que competências ele tem que hoje atrai tantas empresas? Perfeito. André, vamos começar a decodificar o que quer dizer híbrido, né? O conceito do híbrido. O híbrido é tudo aquilo que tem em sua composição 2 ou mais elementos. Então, um carro que é híbrido, ele pode ser movido a gasolina, a álcool, ou pode ser elétrico, certo? E, fechando agora o entendimento do que é um profissional T, você consegue identificar na base de um T o que esse profissional representa. O T, com aquela haste inicial, tá? Que é uma fundação, que é alguma coisa que suporta, é a especialização desse profissional. Entretanto, ele tem uma plataforma que corta o T, aonde você vai encontrar algumas especialidades. Então, o profissional T é um profissional conhecido como multitarefa. Por quê? Ele pode sentar em 2, 3, 4 cadeiras ao mesmo tempo. Certo? Então, o profissional T, sendo multitarefa, ele está apto a responder por várias demandas e tornar a dinâmica empresarial mais ativa, a ponto de que uma decisão é tomada sem grandes prejuízos e é tomada em cima de conhecimentos palpáveis. Virginia, me diga uma coisa. Por que as empresas passaram a procurar agora quem tem esse perfil? Veja bem, nós entramos na Revolução 4.0 um pouco na frente. Não era para acontecer agora. No entanto, a pandemia, ela nos obrigou a ser um pouquinho mais, ou muito mais, seres tecnológicos, tá? Então, de posse dessa tecnologia, o profissional T é aquele que ele tem não só as competências técnicas que ele foi fundamentado, mas ele tem uma série de competências técnicas que compõem o perfil dele e ele tem as competências humanas, tá? As competências humanas hoje, elas estão muito valorizadas e na maioria delas, elas estão na inteligência emocional. Então, o profissional T, ele tem as soft skills e as hard skills. Ele tem o fator técnico e ele tem o fator humano. Ele conhece a dinâmica de um setor empresarial, ele consegue levar ao comandante as informações necessárias para tomar uma decisão mais estratégica, e ele é plural. Ele não é um ser único, ele é uma pessoa que tem uma visão panorâmica de uma floresta. Enquanto o profissional que é especialista, ele é uma árvore dentro dessa floresta. Virginia, eu vou ser um pouco chato com você, tá? Você me desculpe. Nós estamos aqui numa conversa entre amigos. Eu acredito que é impossível a existência de um profissional quase perfeito, um cara que seja bom em tudo. Mas profissionais generalistas e competentes, eles existem. Existem até, eu acredito que em bom número, né? Agora, isso não torna essa busca fácil. Não torna essa parte do seu trabalho fácil. Eu quero entender, assim, como identificar quem é o mais adequado, qual é o profissional híbrido mais adequado, a fim de a gente não confundir o genérico
que é um termo que assumiu um tom meio pejorativo no Brasil, né, com um verdadeiro profissional híbrido com as competências certas para determinado posto. Como é que a gente pode fazer isso? Porque sempre é um risco da gente encontrar aquele profissional que a gente brinca assim, que é o profissional prato raso, né? O profissional pizza, né? Ele é vasto, porém pouco profundo. Como é que é isso? Eu acabei de falar para você, né, André, que a base de sustentação do profissional T, ela é profunda, ela é intensa e ela é inteira. Isso dá a ele uma condição de falar de um outro lugar, o lugar de um conhecimento mais profundo, mais amplo. No entanto, ele tem as especialidades nessa plataforma, desse T que eu mostrei para você. O profissional o profissional que é generalista. Mas como você descobre? Como você descobre? Esse é o desafio. Mas é muito tranquilo, muito tranquilo. O profissional generalista, normalmente, ele é aquele profissional que sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe muito de nada. O profissional T, ele tem uma formação profunda. Ele é um profissional que teve um estudo, ele teve toda uma dinâmica de trabalho, aonde a formação primeira dele o sustenta. O generalista não. Ele passa por vários passos sem se aprofundar. E é muito fácil para vocês perceberem? O profissional generalista, ele é pouco procurado pelo mercado. Por quê? Porque ele bordeia várias especialidades. O profissional T, ele tem uma formação profunda, íntegra. Por isso que é T, porque tem essa base de sustentação. Mas é fácil para você identificar esse sujeito numa conversa, numa apresentação, numa busca? A maneira dele se apresentar é diferente, o comportamento dele em pouco, numa conversa, em pouco tempo você consegue perceber se esse sujeito tem a densidade necessária que você procura para atender o seu cliente? Não, olha, é mais tranquilo do que você pode imaginar. Porque um profissional T, ele normalmente ele vem de cargos de comando ou já atingiu cargos de comando. Porque se ele não atingiu ainda um cargo de comando, ele vai atingir em breve. Porque ele tem a formação técnica e ele tem as competências humanas, que hoje são muito valorizadas. Então, essa pessoa, ela é comunicativa, ela tem consistência no que ela fala, ela prepara relatórios muito bem feitos para tomada de decisão, enquanto o generalista não. O generalista, ele sabe um pouquinho de tudo, mas ele não se aprofunda em nada. Essa tendência de profissional hoje, ela esse sujeito, ele é almejado pelas grandes corporações, ele é mais voltado para as startups. O que muda em cada tipo de organização na busca Bom, por esse sujeito? claro, as grandes corporações, o que acontece dentro delas? Elas são muito setorizadas. E sendo setorizadas, cada, cada cadeira ali tem uma especialização. Então, o profissional T ou o profissional híbrido, ele não cabe dentro de uma cadeira só. Então, o profissional híbrido vai ser aquele que já passou por aquele momento e, através da competência instalada, ele hoje é um profissional comandante. Porque, como eu te falei, ele tem também as competências humanas. Então, ele tem a comunicação, ele tem a gestão de time, ele sabe valorizar e ele sabe desenvolver um time de trabalho, ele consegue decidir com poucos elementos. Por quê? Porque ele tem uma base de conhecimento muito bem estruturada. E ele é um profissional que se preparou para isso.
É um profissional que, na verdade, ele tem um ou mais idiomas, ele tem um estudo em várias áreas e tem aquela formação mais profunda que dá a ele um título. Tá? Ele pode ser um engenheiro, por exemplo. Tá? E, enquanto engenheiro, ele consegue lidar com as várias facetas de outros aspectos da engenharia. Deixa eu ser clara com a metáfora. O cliente fala para mim assim: você vai me encontrar um gerente comercial nacional, tá? Que consiga liderar equipe, formar e liderar equipe. Existem pessoas hoje muito jovens que já estão preparados para essa função. Só que, além de ser uma pessoa que é comercial, um profissional que é comercial, um profissional que já atingiu um status de comando e já tem uma visão global do Brasil, porque ele vai atuar nacionalmente. Quando ele entrega para o superior dele imediato um relatório que é composto também de aspectos financeiros, tá? Esse comandante vai ficar encantado por ele. E em pouco tempo ele vai ser promovido. Agora me diz uma coisa, eu preciso saber de uma impressão pessoal, né? Por contingência da sua carreira, né? No que você tem acompanhado. Esse tipo de profissional, ao longo do tempo, ele não acaba se transformando em um especialista, ele não acaba se direcionando para algum segmento ao longo do... Porque isso é por decurso de prazo, né? Não isso é uma tendência? Como é que isso se desenvolve? Mas eu preciso da sua opinião sobre isso, assim, a sua impressão. Mais do que uma opinião, eu tenho fatos. Vamos lá, isso é o que interessa. Ele nunca vai ser um especialista. Nem no princípio de carreira ele é um especialista. Porque ele tem uma visão macro. Ele é um profissional pluri. Ele não Então, cai nessa armadilha. não, mas o tempo inteiro ele está longe de ser um especialista. Porque ele tem uma formação de base profunda e ele tem várias especialidades, como eu te falei. Ele é capaz de sentar em várias cadeiras e não em uma cadeira só. Então, É correto afirmar que esse dado profissional, então, me parece ser também muito mais uma característica de personalidade do que a característica de formação reflete a característica de personalidade, seria isso? também, todos nós podemos ser profissionais híbridos. Se nós, a partir de agora, formos os eternos aprendizes, né? Porque agora a grande demanda é a seguinte: você aprende, reaprende, aprende de novo, vai novamente, porque nós estamos na era da inovação. E o que é inovação? Inovação você consegue através da experimentação, né? Então, um profissional que ele começou com uma base bem fundamentada e algumas especialidades, com o tempo, ele vai conseguir ter uma visão muito global do negócio, independente do segmento que seja. Você já deve ter ouvido falar que engenheiros são presidentes, né? Que Claro. profissionais de recursos humanos se tornam presidentes. Por quê? Porque eles deixaram em um determinado momento de ser uma coisa só. Aliás, eles nunca foram uma coisa só. O tempo todo ele foi composto de dois ou mais elementos. Então, são profissionais plurais. O especialista, dentro daquela analogia que eu coloquei para você, da floresta, que é a visão panorâmica que o híbrido tem, porque como ele tem muitos elementos, ele consegue ter uma visão global. Aquele que é especialista, ele é árvore. Ele é uma árvore dessa floresta. Ele é uma unidade. Ele sabe muito bem daquilo que ele faz, mas ele não tem uma condição de ter uma visão global do todo
de uma empresa, de um negócio, de uma situação. Ele é um colaborador para formar essa visão panorâmica. Puxa vida. Muito obrigado, Efigênia. Money Report conversou agora com a Efigênia Vieira, Headhunter e CEO da consultoria Upside, que nos falou sobre o profissional híbrido ou o profissional T, que é o novo objeto de desejo das empresas, dos departamentos de RH na hora de contratar gestores para as organizações. Efigênia, muito obrigado. O prazer foi imenso, André, e quando você quiser saber do Eterno Aprendiz, pode me chamar que eu te conto.